O Novo é um partido liberal e de oposição ao governo Lula. Defende, antes de mais nada, a melhoria do ambiente econômico. Segundo as regras partidárias, ele luta por projetos que garantam a liberdade econômica e a desburocratização. Atualmente é uma bancada muito pequena aqui na casa, apenas 3 parlamentares, mas num contraponto é das que mais marca posições nas discussões e sempre está presente no plenário. Eu sou William França e é para saber das prioridades e o que pode ser aguardado neste ano na ótica do partido que eu converso com a sua líder, a deputada Adriana Ventura, que representa São Paulo, obviamente, pelo Partido Novo e que está em seu 2º mandato aqui na Câmara. Seja bem-vinda ao Palavra Aberta, deputada. Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, William. Muito bem. Muito bom falar das prioridades. Pois é, imagino que o partido deva se posicionar sobre tudo o que acontece na casa, mas tem alguns assuntos que são mais afetos ao DNA do partido. Quais seriam alguns deles, por exemplo? Olha, todos sabem que somos reformistas e a gente luta por desburocratização, como você bem disse, e melhoria do ambiente econômico. E no momento a gente está com o foco principalmente nessas leis que vão ser elaboradas para regulamentar a reforma tributária, que nos preocupam para que não haja aumento de carga tributária. Um outro ponto que para a gente é muito caro e que a gente está lutando contra uma maré é a questão da reforma administrativa, porque a gente... Também é um assunto que parece que vai entrar em pauta esse ano, né? Parece que vai, mas eu não vejo assim o governo querendo discutir isso. Mas a gente precisa discutir isso, porque a gente luta pelo não aumento de carga tributária. E a gente sabe que a carga tributária do Estado é do tamanho dele. Como a gente tem uma máquina inchada, a gente sabe que gasta 13% do PIB, e os serviços essenciais não chegam na ponta, a gente tem que discutir, sim, melhoria do serviço público, da qualidade do serviço. A gente está falando de qualidade de gasto, não há qualidade. A gente gasta muito, gasta mal, tem muito desperdício, tem muita corrupção. Então, a reforma administrativa, a gente batalha para ela acontecer. O presidente Lira, o presidente da Câmara, citou, disse que desse ano ele vai tocar esse projeto. Eu, sinceramente, espero que toque. Por quê? Até porque tem projeto em tramitação, que é a PEC 32, mas a gente precisa fazer uma discussão ampla. Não é fazer uma reforma administrativa só para a base. A gente precisa incluir os 3 poderes, a elite do funcionalismo, precisa incluir o judiciário. Então, tem vários problemas que a gente precisa discutir de uma forma madura. Muito bem. Um outro assunto que eu sei que é bastante querido para a senhora é educação. Este ano é o ano da educação. É o ano que receberemos um projeto de lei que vai ser discutido e votado aqui, que é o Plano Nacional de Educação, que vai guiar a educação pelos próximos 10 anos. E a gente tem visto todas essas discussões, porque esse debate, principalmente porque fizeram uma Conferência Nacional de Educação que só viu um lado, que muitos não participaram, muitos segmentos da sociedade foram excluídos desse debate. A gente está vendo todas essas mobilizações que estão acontecendo. Só para o telespectador entender, essa conferência que aconteceu é um preparativo para o documento? Então, o que acontece? Existe o Plano Nacional de Educação, nós fizemos um em 2014, e depois em 2024 a gente tem que fazer outro, então já de 10 em 10 anos. O que acontece é que este plano tem que refletir o que aconteceu ao longo desses 10 anos. A gente pega os indicadores, vê o que funcionou, as metas, o que funcionou, o que não funcionou, e traça uma linha como vamos resolver o problema da educação no país, para todos os brasileiros, para todos os pensamentos, para todas as visões de mundo. Então, é um debate amplo, democrático de toda a sociedade. E o que acontece antes é que temos que realizar diversas nos municípios, nos estados, porque a educação básica acontece nos municípios. É na sala de aula. Na sala de aula do município, então ali com o vereador e tudo. O que a gente vê? Querem direcionar um plano não baseado em técnica, baseado em evidência, baseado em fatos. Nós temos sim uma educação que a gente sabe que tem problemas. O Brasil está nos últimos dos rankings em todas as avaliações que faz, em leitura. As nossas crianças não sabem ler, não sabem escrever, não sabem fazer as operações matemáticas. Os alunos de escola pública sofrem muito, Vem desde os 2 anos da pandemia, mas essa decadência do ensino acontece há bastante tempo. E a grande questão aqui, William, é que todos nós vamos fazer alguma coisa. E fizeram uma Conferência Nacional de Educação que excluiu muita gente, que não teve debate, e era um debate ideológico, parecia uma convenção político-partidária. Então, tinha lá ataque à agro, parecia que você estava numa convenção de partido político. Ataque ao agronegócio, ataque à iniciativa privada, tudo que a gente defende. Então, a gente ficou realmente muito incomodado.
Eu, pessoalmente, vários outros parlamentares, presidentes de frente, tomamos diversas medidas, requerimentos de informação, ofícios, reuniões com o MEC, a sociedade civil, tem várias entidades da sociedade civil que lutam por uma melhor educação do país, para todos, inclusive para dar oportunidade para as crianças que mais precisam saírem da pobreza, dar oportunidade igual na base, que é o que a gente quer, o melhor, é o futuro, é o crescimento do país. Então, esse Plano Nacional de Educação é a prioridade e eu espero que a gente tenha esse debate de uma forma madura que faça o nosso país avançar. Então, na educação tem esse foco, mas também se vocês estão com olho na saúde. Tem outros aspectos. A saúde exige, tem uma complexidade gigantesca, a gente bem sabe, mas a senhora tem algumas prioridades que é também de trazer uma melhor dinâmica da máquina de atendimento ao cidadão, não é isso? Sim, porque a saúde precisa chegar. E existe na nossa Constituição, né, a gente tem o Sistema Único de Saúde, que é um grande desafio, e justamente pelo fato dele ser um grande desafio, a gente tem, assim, problemas que são estruturais, a gente, em termos de infraestrutura, em termos de pessoal na ponta, em termos de recursos, porque a nossa saúde, assim, quando você fala que ele é universal, que ele é integral, a gente precisa falar como integral, todo mundo tem direito a tudo, então a gente também precisa ter um debate sério, por quê? Porque também existe a questão de falta de recurso, existem questões que podem ser resolvidas com tecnologia. Então, como que a gente trabalha um prontuário eletrônico, conectar todas as UBSs, UPAs, hospitais, como a gente trabalha a questão, uma coisa muito importante que não é trabalhada, a regionalização da saúde, não precisa ter hospital em todo lugar, a gente tem que trabalhar nas regiões de saúde para que a gente possa otimizar esses serviços, não faz sentido pessoas saírem dos seus estados para ir fazer tratamento em São Paulo, no Rio de Janeiro, a gente precisa fazer alguma coisa que cada um tenha o que precisa ao seu lado. Então, esse é um grande... Uma gradação, de acordo com o nível de complexidade. Porque, às vezes, você vê um município que quer instalar, que quer equipamentos de saúde caríssimos, que quer cada município que é o seu, mas não faz nenhum sentido. Pode fazer ali um consórcio de 30, 40 municípios pequenos, onde você tenha centros de especialização. Então, essa regionalização precisa ser melhor discutida. Eu acho que esse é o nosso desafio e tem a ver com gestão, né, William? Isso. E a senhora também tem, no elencado de projetos aqui que foi passado, alguns bastante polêmicos, como regulamentação da prisão em segunda instância e a senhora já tratou dela, da PEC dos penduricalhos, que corta os privilégios da elite do funcionalismo público, né? Fim do foro privilegiado. Na verdade, assim, até o PEC dos penduricários a gente já falou um pouco. A gente sabe que a gente tem uma elite do funcionalismo, e estou falando de uma elite que a gente precisa discutir tudo isso na reforma tributária, porque, assim, quem precisa ser atingido não está sendo atingido nessa reforma tributária, então nessa reforma administrativa. Então, a gente realmente precisa fazer com que a gente faça o serviço público funcionar sem privilégios, esse é um desafio. E você falou da PEC 333 do fim do foro privilegiado, e também da prisão após condenação em segunda instância. Isso é para dar salto civilizatório. O problema do nosso país se chama impunidade. O problema do nosso país se chama crime do colarinho branco. O problema do nosso país é que marginais e bandidos estão nas ruas enquanto o cidadão de bem fica escondido dentro de casa. Então, isso qualquer país decente tem. E o nosso país insiste em ficar de novo na lanterninha, assim, privilegiando más práticas e bandidos. Eu acho que a gente precisa dar um salto civilizatório, sim, para fazer aprovar essas pautas. A PEC do fim do foro privilegiado está engavetada há 5 anos, já passou por comissão especial, já passou por várias, já está tudo, só uma tarde de plenário resolve. É só isso que precisa, mas não vota. A PEC de segunda instância votou para trás. O STF mudou de ideia, eu não vou entrar em questões aqui, mas teve várias mudanças e não é a pauta prioritária da casa, o que é uma pena, porque hoje quem pode ter dinheiro faz recurso e não é preso. E aquele que faz um delito menor é super punido. Então, a gente tem um problema que a gente precisa resolver. Deputada Adriana Ventura, daria para a gente fazer vários programas, nosso tempo está esgotado. Muito tempo, muito pouco tempo, William. Eu nem consegui falar 10% do que eu queria, mas eu agradeço bastante. Esteja convidada para que a gente possa fazer em outras oportunidades vários outros debates segmentados desse conjunto de propostas. Eu estou à disposição. Muito obrigada. Eu agradeço a senhora. Quer saber mais detalhes sobre esses projetos sobre os quais conversamos aqui? Acesse nosso portal na internet, câmara.leg.br, e também as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar esta entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.